Olá, oitavo ano. Estamos no capítulo 8, as nações emergentes da América Latina. Página 258, as principais economias latino-americanas. Bom, quando eu falo de países emergentes, eu estou falando de países, tá? Com um alto grau de industrialização, mas tardio, tá? Tardio. Então, elas fazem parte, tá, da economia latino-americana, que são países o quê? Subdesenvolvidos, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala da construção da facilidade industrial emergente, né? Então, o que é um país emergente? Um país emergente é um país, tá, com um grau de industrialização tardia, tá? E é o que aconteceu na América Latina, tá? Principalmente no início do século quê? 20, tá? Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo que diz que durante pelo menos 400 anos, a América Latina sobreviveu à produção de exportação de produtos primários, ou seja, nós éramos o quê? Colônia da Europa. Então, tudo que nós fabricávamos era mandado para o quê? Para as nossas colônias europeias, tá? Vamos marcar o primeiro parágrafo e vamos marcar também o último parágrafo que fala, né, que terminado o conflito que foi da Primeira Guerra Mundial, né, os estadunidenses emprestaram capital de reconstrução de muitos países, tá? Inclusive o Brasil, tá? México, Argentina e outros países, tá? Ajudado. Então, com isso, tá? Houve a desvalorização da Bolsa de Valores, ou seja, teve a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? A Grande Depressão foi de 1929 até 1930, tá? Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920, tá? Marcou a decadência econômica e teve como caos, tá? Como causas, né? A superprodução e a especulação financeira. Nisso, os países da América Latina começaram a se desenvolver, em especial o Brasil, o México e a Argentina, que são os 3 países mais industrializados da América Latina. Página 259 está mostrando aqui a crise do capitalismo com a Grande Depressão, que eu falei para vocês, que foi de 29 a 30, né? Que foi uma recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional, ou seja, muitos trabalhadores, olha, estavam o quê? Sem emprego, ficaram sem emprego. Então, marcou a decadência econômica e teve como causas, né, a superprodução e a especulação financeira. Com isso, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Os países da Europa Ocidental envolvidos no conflito ficaram, né, focaram seus esforços produtivos no mercado interno, principalmente com a indústria bélica, que é a indústria de quê? De armas de fogo, tá? Com isso, né, os fluxos de mercadoria destavam as nações o quê? Latino-americana, tá? Aí entra os membros que é México, Brasil e Argentina, que passaram a investir no desenvolvimento industrial. Então, a partir da Grande Depressão, tá? A partir da Primeira Guerra Mundial, tá? Os países da América Latina, como México, Brasil e Argentina, se despontaram no mercado quê? Industrial, tá? Vamos dar um asterisco aqui na Geografia em Cena, que fala que os imigrantes inicialmente vieram do Brasil com a finalidade de exercer mão de obra. Essa mão de obra era o quê? Era na produção, tá, do plantio, principalmente do café, ligadas ao campo. Mas devido à intensificação, as atividades industriais, os imigrantes passaram também a dar origem à classe operária. Página 220. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, aí começou-se a melhorar, tá? O mercado, né, internacional começou a melhorar, levando uma infraestrutura, tá,
e mão de obra barata ao consumidor. Vamos marcar o primeiro e segundo parágrafo que diz que da América Latina, Brasil, México e Argentina preenchiam esses critérios, tá? E aí eles começaram a o quê? A colocar, tá, indústrias montadoras de automóveis nesses países, tá? Com o objetivo de quê? Né? Empresas estrangeiras com o objetivo de cada vez mais ter o quê? Lucro. Página 261. Bom, aí o Brasil, ele se despontou no mercado, né, internacional e começou a ter parcerias comerciais com a Rússia, com a Índia, China, África do Sul. E por que não fazer um grupo de países emergentes? Foi aí que veio a sigla BRICS, né? Que é Brasil, B, R, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e o S é South África ou África do Sul, tá? Para ampliar seu volume de capital, tá? E investir em quê? Em tecnologia. Vamos dar um asterisco nesse Geografia em Cena que diz que a sigla BRICS possui iniciais dos países que fazem parte do grupo, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? São países emergentes. Aqui está mostrando a BRICS no contexto geral. Observe que a China desponta em PIB em relação ao Brasil, em relação à Índia, em relação à Rússia e principalmente à África do Sul, tá? A Índia se desponta no mercado internacional por conta do seu litoral que é totalmente industrializado, ok? Página 262, o desenvolvimento tecnológico da América Latina. É importante a gente saber da história da formação, né? Vocês sabem que foi uma colônia de exploração, né? Os europeus chegaram para explorar nossas riquezas, é importante vocês saberem disso, tá? E ela se deu com o interesse de outras nações, principalmente a Europa, claro, porque nós éramos o quê? Colônia da Europa, principalmente Portugal e Espanha, ok? Tá? E aí começou aí nossos vizinhos aqui norte-americanos começaram a dar uma ajuda, principalmente o Brasil, né? Na década de 1940 e pouco, pós Segunda Guerra Mundial. E o Brasil começou a se despontar, não só o Brasil, como o México e a Argentina, a desenvolver tecnologias, tá? Hoje, a moeda, tá? A moeda mãe é o dólar e o euro, tá? Hoje, o real, peso, não vale quase mais, o que vale mais é o dólar e o euro, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo quando diz que a matéria-prima para pesquisa e desenvolvimento é o fator humano. Então, os países como Brasil e México têm índices educacionais muito baixos, tá? Muito baixos. Para você ter uma escola de referência, você tem que pagar. Mas os países desenvolvidos, né, e até outros emergentes como China, Uruguai ou Cuba, né, está a passos à frente do Brasil e do México. Em nível quê? Em nível educacional. Isso é importante a gente saber, tá? Página 263. Olha a escola no México como é que é. Olha as carteiras. Isso é da década de 70, tudo bem, mas não mudou muita coisa em nível educacional, tá? Vamos marcar o último parágrafo que fala do investimento de pesquisa e tecnologia nos países latino-americanos é baixo, com exceção aos 3, Brasil, México e Argentina, tá? Aí diz que o Brasil investiu em 2016 1,21% do PIB. O que é o PIB? PIB é tudo aquilo que o país, o Brasil, produz ao longo do ano, tá? Então, tem o PIB do Brasil, tem o PIB da Argentina e tem o PIB do México, tá?
Então, PIB é tudo aquilo que o país produz ao longo daquele ano todo, é o PIB. Esse ano, o PIB de 2020 em todos os países não vai ser muito por conta da pandemia. Página 264, vamos continuar, né, da página 263. Vamos marcar o primeiro parágrafo que fala: os países latinos, cuja tecnologia está voltada para a economia agrícola em relação aos países desenvolvidos, têm possibilidade de crescimento, né? Nós temos países, né, Paraguai, né, Uruguai, Chile, são países agrários ainda em relação aos países como Brasil, México e Argentina, tá? Vamos marcar também o segundo parágrafo quando fala das melhores universidades da América Latina. Dentre elas está o Brasil, o México e a Argentina. Depois vem Chile, né? Que são, né, as melhores universidades que a gente tem no nosso território brasileiro. E algumas empresas também, como a Petrobras, né, que é do Brasil, né, tem a Vale, que era do Brasil, né, agora, né, foi comprada, o Trapar, né, o Itaú no banco, né, são bancos, Bradesco, e o México, a Pemex, tá, que é um setor petrolífero que se destaca nesses países. Vamos marcar também o penúltimo parágrafo, quando fala da relação do setor público e privado, que fica mais evidente. A gente tem o que? As tecnologias. O que são tecnopolos? Tecnopolos são indústrias altamente tecnológicas, tá? Com um alto conhecimento de inovação, tá? De tecnologia, ok? Página 265, vamos marcar o primeiro parágrafo que fala que no México é um dos mais importantes tecnopolos, né? Que a gente tem o Silicon Board Road, tá? Que nada mais é do que um vale do silício do México, aonde a gente tem uma grande o quê? Uma grande concentração de tecnologia, de engenharia microeletrônica, tá? Isso é legal a gente saber. Também a gente tem a Universidade de Monterrey, tá? Que também é legal a gente saber. E na Argentina, a gente tem o Palermo Vale, né? Que também é como se fosse um vale do silício, onde está ligado à autotecnologia, que tem o Startup. Startup significa empresas recentes, tá? São empresas recentes porque esses países tiveram uma o quê? Industrialização recentemente, tá? Essa industrialização foi uma industrialização recente, ok? Aqui está mostrando São Paulo, o Instituto, né, do Butantan, que é um instituto de imunologia. Aqui a gente tem, aqui no Rio, a gente tem a Fiocruz. Né? Em São Paulo, a gente tem o Butantan. Fala ainda na página 265, o lado perverso do desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Tá? É o homem ser mandado embora e a máquina o substitui. Então, esse é o lado perverso da tecnologia. O homem é substituído por quem? Pela máquina. E quando o homem é substituído pela máquina, nós chamamos de desemprego estrutural, tá bom? Vamos para a página 267, quando a gente vai falar de cada nação. Vamos falar primeiro da Argentina, né, que possui mais de 40 milhões de habitantes, tá? Aqui está mostrando, tá, o país, tá, e seus estados. Na página 268, vamos marcar o primeiro parágrafo, que diz que o país em área territorial da América do Sul só fica atrás do Brasil. A Argentina faz fronteira com Paraguai e Bolívia, e ao norte o Brasil, Uruguai ao nordeste e Chile ao oeste. E a Argentina tem várias
áreas naturais, que é o Andes, que é a Cordilheira dos Andes, a Patagônia, o Grande Chaco, Mesopotâmia e Pampas. Então, vamos marcar essas áreas naturais e a Cordilheira dos Andes, que faz fronteira com o Chile. É onde fica o maior pico, que é o Pico Aconcagua, tá? Vamos agora para a página 269, quando fala da Patagônia. Ó, Patagônia gelada, é caracteriza por clima frio e semiárido. Apresenta diferentes paisagens naturais. Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo da Patagônia, tá? Ó, é aqui o Parque Nacional da Patagônia, que fica no Chile. O Grande Chaco, vamos marcar, que é formado pela fronteira do Paraguai. É uma vasta planície de pântanos, tá? Vamos marcar o Grande Chaco. Página 270. 270, que o Grande Chaco se divide em Chaco úmido, tá? E o Chaco seco. O Chaco úmido é voltado pela porção atlântica, perto, né? E o seco pela Cordilheira dos Andes, tá? Vamos marcar também esse parágrafo que fala que o Grande Chaco tem uma grande região extrativista de quebracho. Quebracho nada mais é do que ervas, tá? Como erva mate, eles têm mania de tomar chimarrão, ok? Vamos marcar também da Mesopotâmia, né? Guardada, né, devido à porção da região da Argentina, que se assemelha ao rio Tigres e Eufrates, que fica no Oriente Médio, né? Irã, Iraque, que fica situado ao oriente dos principais rios da Argentina, que é o rio Paraná e o rio Uruguai, tá? Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala da fertilidade do solo na Mesopotâmia, Argentina, principalmente frutas cítricas, que é a laranja, o limão, tangerina, o abacaxi, tá? E o arroz, que é a risicultura. E os pampas, página 281. Os pampas são gramíneas, tá? É onde eles têm o cultivo de bovinos, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo do pampa, tá? O clima é um clima temperado e o solo é proveniente para a plantação, para a criação de gado bovino. Aqui está mostrando a pirâmide etária. Observe que a gente tem mais jovens do que adultos e idosos, né, da pirâmide etária. Possui uma alta expectativa de vida, elevado IDH, tá? Média mortalidade, taxa de alfabetização elevada e crescimento médio da população. Página 214, é importante falar do conflito da Argentina com a Grã-Bretanha, que é das Ilhas Malvinas, tá? É importante. Denominado por Kepis, são ingleses que moram nas Ilhas Malvinas. Os argentinos chamam Malvinas, mas os ingleses chamam, né, de Falkland. Na nossa live eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, tá bom? Vamos para o México, vamos marcar. Todo o México se desenvolveu grande civilização astecas, né? Os astecas e os maias, os astecas aqui e os maias aqui. Vamos marcar. Vamos marcar o último parágrafo da página 275, que, estimulado pelo governo estadunidense, centenas de colonos fundaram e povoaram o território mexicano. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que está falando do relevo, né, do espaço natural. Repetindo, Serra Madre Oriental, Serra Madre Ocidental e o Planalto do México. São o relevo, tá, mexicano.
Vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo quando fala da costa oriental, né? Que é essa parte aqui do México. Que a gente tem a península do Yucatán. O que é península? Península é uma parte do continente cercado de água por 3 lados. Então, a gente tem a península do Yucatán, né? É bom que tem um clima tropical úmido. Vamos marcar também que a península de Yucatán é um cenário paradisíaco, é onde a gente tem o Mar das Antilhas, Mar do Caribe. Meseta, o Planalto do México, é ali no meio, localizado da porção central, é aqui a Meseta, o Planalto do México, que fica entre a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental, que são montanhas rochosas, tá? Vamos marcar. Na página 219, ao sul da Meseta, há um pequeno parque vulcânico, vamos marcar também, tá? Vamos marcar na costa ocidental, banhado pelo Pacífico, ó, tá? A costa ocidental apresenta um relevo de pequenas planícies, tá? Com áreas montanhosas. Vamos ao IDH do México, vamos marcar o segundo parágrafo, né? Possui indicadores relativamente elevados, tá? E vamos marcar o terceiro parágrafo, que a população mexicana é marcada pela miscigenação dos países europeus, tá? Os euro-ameríndios, ou seja, os europeus com os índios que ali habitavam. Vamos marcar o último parágrafo, que fala que no Planalto do México, as negras terras vulcânicas são extremamente férteis, tá? Principalmente ali no Golfo do México e na Península de Yucatán. Península de Yucatán. Página 281. A especialidade econômica. É importante dizer que o México é o único país latino-americano que faz parte do bloco NAFTA, que é México, Estados Unidos e Canadá. Vamos marcar o último parágrafo, que diz que a economia do país é diversificada. Os Estados Unidos colocou o México no NAFTA porque o México é rico em petróleo. Página 282, a agropecuária, né? A gente vai falar dos produtos, né? Que a gente tem clima desértico semiárido, e a gente só tem solos férteis em solos perto de quê? De vulcanismo, tá? Página 283, a gente vai falar, né, de toda a limitação natural. A agricultura mexicana é bastante produtiva, ela produz algodão, tá? Ela produz sisal, ela produz, ó, que é uma planta resistente ao solo, sisal. Na página 284, vamos marcar o segundo parágrafo, que fala que mesmo assim destaca a grande produção de milho, também milho, arroz, batata, soja, trigo, tá? É o que se produz. Vamos marcar também embaixo da figura, pelo menos 20% de toda a carne bovina é consumida nos Estados Unidos, toda a produção do México é mandada para os Estados Unidos, e é o que eu falei para vocês, o México é o 6º maior produtor de petróleo do planeta. Por isso que os Estados Unidos colocou o México como NAFTA. Página 286, o efeito NAFTA sobre a economia mexicana. Eu falei para vocês que vamos marcar todo esse parágrafo, todos. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. O México é rico em petróleo e, além disso, tem as indústrias maquiladoras que faz fronteira com o México e Estados Unidos, tá? Então, a gente tem, além disso, ele tem mão de obra o quê? Barata, tá? Outro fenômeno que vem ocorrendo, tá? São as agroindústrias, né? Que são indústrias transformadoras de quê? De matéria-prima, ou seja, produto in natura, né? Como a maçã, e depois vira suco. Agora vamos falar do Brasil, página 287.
Na América do Sul, a gente não pode deixar de falar, de lembrar do Tratado de Tordesilhas, menor parte para Portugal e maior parte para a Espanha. Vamos marcar embaixo do mapa o primeiro parágrafo. De um lado, os atuais estados argentinos, né, com o vice-reino. No mapa está mostrando, né, a América Espanhola, né? Você vê que a maioria foram colonizadas pelos espanhóis, só aqui foi o português. Então, vamos marcar o segundo parágrafo da página 288, quando fala do expansionismo por Portugal, tá? E o Tratado de Tordesilhas, né, que foi aquele tratado em que a menor parte era para Portugal e a maior parte era para quem? Para a Espanha. Na página 289 está mostrando o Brasil com o Tratado, né, de Tordesilhas, certo? E aqui está mostrando, ó, era dividido em Estado do Grão-Pará e Estado do Brasil. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo embaixo do mapa, quando fala da banda oriental Uruguai, tá? E a gente tem aqui o Brasil como nome de província cisplatina. Página 209, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala da questão de Palmas, que foi um acontecimento em relações internacionais entre o governo da Argentina e do Brasil, entre 1890 e 1895, que disputaram aquele território hoje brasileiro. Essa foi a questão de Palmas. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Na questão do Amapá, tá? Ou questão, né, do Pirara, foi um conflito diplomático entre Portugal, tá, e a Inglaterra, iniciada no século XIX, que terminou em 1904, com a concessão do Brasil, tá, de parte do território disputado entre os países, tá? E a questão do Acre é o território que pertencia à Bolívia e foi incorporado ao Brasil através do Tratado de Petrópolis, em 1903, que em troca indenizou e cedeu algumas terras do Amazonas ao governo boliviano, comprometendo-se a construir a estrada de ferro da Madeira Mamoré para escoar a produção boliviana no Rio Amazonas. Tá? É importante a gente saber disso, tá bom? Agora, disputa pela hegemonia Brasil-Argentina. A gente vamos marcar o primeiro parágrafo que fala que teve o acerramento. Vamos marcar o segundo parágrafo que ambos lados desconfiavam um do outro, né? Foi a partir do governo de Juscelino Kubitschek que começou a melhorar. A partir do governo, vamos marcar o último parágrafo. Aqui está mostrando, né, a reunião de trabalhadores do pão americano, né, que eles fizeram esse acordo de livre comércio, o ALAC, que era Brasil e Argentina, que resolveram pôr fim, né, porque cada um queria pegar para o quê? Para si próprio. Vamos marcar o último parágrafo, o Brasil saiu na frente, e hoje, né, eles formam o quê? O Mercosul. E fizeram Brasil, principalmente Brasil e Argentina, fizeram o quê? A usina hidrelétrica de Itaipu. Vamos marcar o último parágrafo. Para casa, página 294. Para casa, página 295. Para casa, página 296. Para casa, página 297. E para casa, página 298. Beijo, meus amores.